Pessoal, é com muito orgulho que o programa Transportador, um programa elaborado pelo Sindimart, Sindicato das Empresas de Transporte e Carga do Estado do Mato Grosso, começa a partir de hoje a passar um quadro para vocês que chama-se Heróis do Transporte. Nós vamos homenagear todos aqueles que já passaram e nos deixaram saudade e aqueles que também estão vivos fazendo a história do transporte. Acompanha conosco essa matéria emocionante e que você vai, juntamente conosco, chorar de tristeza por ter perdido uma vida, mas de felicidade por saber quem é a pessoa. Assista conosco. Xuxa foi caminhoneiro durante toda a vida. Sofreu um acidente no dia 17 de novembro de 2020, chegando em casa, próximo à cidade de Sorriso. Ele não resistiu, faleceu no local, dentro do caminhão que tanto amava. Elizabeth e os filhos o esperavam com o almoço pronto, quando a triste notícia chegou. Em cortejo, seu corpo foi levado no cavalo da carreta. Seguiu acompanhado por mais de 50 caminhões. Os tantos amigos que Xuxa fez pelas estradas do Brasil se despediram, numa homenagem merecida e emocionante. Quando eu ficava acordado até tarde esperando só pra... Xuxa já não está mais por aqui, mas continua vivo no coração de todos que um dia já tiveram a felicidade de conhecê-lo. Eleus, o programa Transportador está em Lucas do Rio Verde e hoje nós viemos aqui contar uma história de vida, a vida do Rudimar Júnior Luft, o Xuxa. Para isso nos encontramos com os familiares e amigos dele, que tem muita lembrança boa. Enxugue esse rosto ou vem aqui fora, como de costume. Vamos conversar pra te alegrar. Tem até vagalume. Tem dia que vai. Elizabeth, quem foi o Xuxa? O Xuxa, meu marido. Um homem maravilhoso. Nós nos conhecemos muito cedo, ainda lá no Paraná. O Xuxa, nós até estudávamos juntos, morávamos num lugar muito pequeno, então todos conheciam, né? Todos eram muito conhecidos. Depois de algum tempo a gente namorou e nós já estávamos juntos então há mais de 20 anos, né? Foi quando tivemos então o Emanuel, né? E o Murilo, nossos 2 filhos. O Xuxa sempre foi louco por caminhões. Desde que eu o conheci, ele já dizia, né, já manifestava essa vontade de ser caminhoneiro e seguiu realmente os sonhos dele. E o dia que ele pôde fazer a habilitação dele foi um momento maravilhoso na vida dele, né? Ele conseguiu juntar o que ele gostava, que era o caminhão, com o sustento da casa. Vinha para casa, assim, uma vez a cada 30 dias, né? Os dias em casa eram contados. Porque para quem é esposa do caminhoneiro sabe o quanto é difícil a gente conseguir manter essa questão família, né? Eles estão muito ausentes, então nós precisamos ser família o tempo todo, né? E a nossa vinda então para cá facilitou muito, muito mesmo, né? Ele conseguiu conciliar então o caminhão com a família e isso melhorou e os meninos conseguiram, né, crescer ao lado do pai, diminuiu a distância e aumentou um pouquinho a presença dele em casa. Já tínhamos planos para ele parar, né, sair da estrada, que era um desejo meu e dos meninos, tanto que a gente insistia que estava na hora dele parar, né, que já estava cansado. Xuxa, desde o primeiro momento que ele fez a habilitação dele, ele foi caminhoneiro. E ele fazia isso com uma grandiosidade que é própria dele.
sabe? Ele sempre dizia que tinha lugares que ele desejava conhecer e que a profissão possibilitava isso a ele. Xuxa sempre gostou muito da vizinhança, né? Nós sempre fazíamos as nossas festinhas e ele dizia que era a festinha da boa vizinhança. Ele que sempre se organizava, né? Ele para fazer, para mobilizar as pessoas. Ele tinha muito disso. O tempo que ele estava em casa, ele gostava de juntar, sabe? A vizinhança, juntar os amigos para um churrasco. Ele foi, assim, um ser humano admirável, sabe? Em todos os sentidos, como homem, como marido, como pai. Era uma pessoa que se dava bem com todo mundo gostava dele, ele sempre tinha uma história para contar depois que ele chegava da estrada. Ele sempre dava um beijo, um abraço quando ele ia viajar. Tentava ficar o máximo possível com a gente quando ele estava em casa, já que ele não ficava tanto tempo, né? Ia jogar bola com a gente, jogava videogame, fazia o máximo para ficar com a gente enquanto ele estivesse em casa, sabe? Meu pai é uma pessoa muito especial para mim, porque ele sempre me ajudou em tudo que eu precisava. Ele não tinha o ensino médio completo, mas sempre uma tarefa de casa ele sempre me ajudava ali com o que ele sabia, o que ele não sabia ele ia procurar, e se ele não encontrasse ele ia para a rua para tentar achar. Sempre me ajudou nos trabalhos da escola, sempre jogou bola com a gente. Eu costumo dizer que o Xuxa, ele cativava as pessoas que estavam próximas dele. Ele gostava disso, ele gostava de estar fazendo algo por alguém. Não tinha criança, ele não tinha idoso, ele não tinha pessoa que ele não se desse bem com ele. Ele era muito bom. Olha, francamente, eu perdi um irmão, porque ele era muito bom para as pessoas, para a gente, francamente. Ele era um irmão para mim, eu perdi um irmão, muito bom mesmo. Me ajudou muito quando meu pai estava doente, a minha irmã não podia, ele ocupou o lugar do meu irmão aqui no Mato Grosso, ajudou a cuidar do meu pai no hospital, parou o caminhão para ir cuidar dele. A Elisabetta também, quando ficou doente, ele parou, cuidou dela, cuidou dos meninos muito bem, então ele era assim uma pessoa maravilhosa. Foram assim pessoas como estas que estão aqui, que após a partida do Xuxa, seguraram a nossa mão. Na falta de familiares por perto, vizinhos se tornam familiares. E é assim que a gente os considera. E o Xuxa, todos os momentos que ele podia, que ele estava em casa curtindo a família, a gente se reunia nos finais de semana, fazia um churrasco, ouvia músicas, cantava aquelas músicas modas antigas que ele gostava, e nós ficava até tarde cantando, eu, a Beta, as crianças, o meu marido. Então a gente tinha essa cumplicidade entre nós. Quando ele estava em casa, toda tarde sentava lá na frente, bebia cervejinha e ele dizia: Tata, vamos abrir um boteco aí? Vamos abrir um boteco ali. Eu falei: vamos abrir um boteco ali. Porque toda vez nós comíamos um petisco ali, tomava cerveja, e quando ele estava em casa, ele fazia alguma coisa para comer. Vizinha, vamos, bora. Cada vez que ele chegava em casa era um momento ímpar na vida dele. Não era um momento que estava se repetindo, era um momento diferente. Conhecemos o Xuxa assim, estacionando o caminhão dele em frente ao campinho de futebol dos meninos. E lá ele zelava por aquele caminhão com um zelo que era admirável. Ele amava o que ele fazia, ele zelava por aquele que ele tinha, ele passava pretinho nos pneus, ele limpava aquele caminhão por dentro, ele colocava o chinelinho nas escadinhas lá do caminhão, ele não entrava com o calçado sujo dentro. Então é assim que a gente lembra dele, como aquele que estava sempre aberto, próximo a ajudar. Ele ajudou, nós temos um campinho de futebol ao lado de casa, ele ajudou a plantar grama nesse campinho, junto com os meninos. E aí ele foi lá assim, ele falou: não, eu vou comprar refrigerante, comprou bebida para eles, vamos trabalhar.
e todo mundo suado, trabalhando, e espantaram aquela grama lá. Tanto é que até hoje eles se reúnem lá para fazer Gengis Khan nesse campinho, né? Tem certas coisas que marcam muito mais do que dinheiro, do que qualquer outra coisa na vida. E podemos dizer que perdemos uma grande pessoa. Sentimos muito, sofremos muito com a família, sofremos até hoje, mas a gente tem a certeza de que ele está num lugar melhor e que ele deixou saudade, e deixou o legado dele também, através dos filhos, da educação que ele deixou para os filhos e na vizinhança que ele deixou, porque nos reuníamos e ele fazia parte daquilo, e é isso. Nós conseguimos transformar o Xuxa no homem maravilhoso que ele era, no ser humano admirável, né? Então eu creio que Deus levou ele no momento que ele já estava assim nos preparando para seguir dali em diante, né? Eu conheci o Xuxa aqui em Lucas do Rio Verde mesmo, através da minha família, minha esposa, minhas filhas, né? Com a esposa dele, professora e tal, e mudamos para a mesma rua, né? Aí acabei conhecendo o Xuxa. Tive muito prazer em ter conhecido ele, uma pessoa que foi uma perda assim difícil, sabe? Difícil, a gente ainda para e imagina que ele vai voltar, que só foi mais uma viagem, né? Talvez a carga mais pesada que ele tenha levado, inclusive quando a gente fez a cariata, né, para ele, eu acho que foi isso que as pessoas demonstraram por ele, sabe? Essa gratidão pela pessoa que ele foi, pela essência que ele tinha, não só com os colegas de trabalho, mas com todos à sua volta. Ele era uma pessoa de um coração maravilhoso. Um excelente profissional, nunca tivemos reclamação nenhuma dele, do modo dele trabalhar, do jeito dele conduzir o trabalho dele. O cara era excepcional como profissional, como funcionário, como amigo, como parceiro, a amizade que ele tinha com todos os outros funcionários, ele estava na empresa para somar. Esse ano de 2021 a gente tinha um plano dele sair da estrada, sair de trás de um volante para trabalhar junto comigo aqui, ajudando na oficina, ajudando a cuidar dos outros caminhões, porque além dele ser um ótimo profissional, ele era uma pessoa muito agradável para conversar com ele, para lidar com ele. Então, o combinado que a gente tinha é ele trabalhar dentro da oficina aqui, ajudando o que fosse necessário, fazer serviço geral assim, quando precisasse, e iria viajar com o caminhão. Mas agora não temos mais ele aqui, infelizmente, só vão ficar boas lembranças e saudades dele. O Xuxa foi um grande colega de trabalho, acho que foi uma das maiores perdas que a gente teve como pessoa profissional. Ele era o que mais cuidava do caminhão, eu que cuidava das viagens dele, né? Ele entregava tudo de forma corretíssima, às vezes até sobrando dinheiro para a firma, que eu questionava ele, quer deixar a gente a firma mais rica, né? Então foi uma perda enorme, para dizer, ele foi o melhor motorista que teve na empresa, tanto profissional, motorista, como pessoa. O caminhão dele era extremamente impecável, você não via ele parado. Todo momento ele estava esfregando alguma coisa no caminhão, ele estava... O pouco tempo que eu vivi com ele na firma foi isso, ele não tinha o que reclamar. Então foi um baque bem grande saber que tinha acontecido isso com ele. Me sinto honrado de ter conhecido. Pessoa muito boa. Tinha ele como um amigo, como irmão. E, infelizmente, uma perca irreparável, né? Então é muito difícil falar sobre o Rodimar, o Xuxa, porque tinha tantas qualidades que eu jamais consegui descrever. Até me espelhava nele. E eu acredito que o Xuxa, enquanto pai, enquanto marido, ele foi muito melhor do que ele era caminhoneiro. Só agradecer pela existência dele aqui, por tudo que ele fez de bom por nós.
Beta, esposa do Xuxa que faleceu. Você não sabe como nós aqui se emocionamos para poder fazer essa matéria. Desde a repórter a Ana, o Gilson, o cinegrafista, Rafael, Marcelo, todos da equipe que fizeram esse trabalho, se emocionaram junto para poder editar e fazer com que essa matéria fosse ao ar. É uma matéria emocionante. O que vocês, amigos de casa, você transportador, você motorista, você trabalhador do transporte rodoviário, viu aqui, é um exemplo de pai, de marido, de trabalhador. Uma pessoa do bem. Beta, a nossa homenagem a você e a todos os seus filhos, família, aos amigos. Ele deixou um legado. E o legado que ele deixou foi honestidade, trabalho, sinceridade, e que você, seus filhos, sua família, seus amigos são testemunha. Vi ali também a viúva do nosso amigo, falecido recém-deputado Silvio Fábio, que também acompanhava a vida do Xuxa. Você, Marcos, que é o dono da transportadora TSM, assim como você, amigo, eu também já perdi um caminhoneiro. Eu perdi um amigo, perdi um irmão. É essa a homenagem do programa Transportador ao Xuxa, ao querido Xuxa, chamado por todos seus amigos. Fica a saudade, mas a homenagem será recordada para sempre.